A Oficina Nativa da Produção à Técnica é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e realizado pelo Coletivo Nativa, rede colaborativa de mulheres profissionais da cadeia produtiva de cultura de Pernambuco. E aí, galera, para quem não acompanhou os vídeos anteriores, eu sou Júlia Almeida, produtora executiva e artística da cadeia produtiva da música. E hoje a gente retoma a Oficina Nativa da Produção à Técnica, dessa vez trazendo a produção executiva em foco. Lembrando que se tu ainda não viu as aulas anteriores, volta lá e assiste para não ficar perdido e aí poder acompanhar tudo direitinho aqui nesse nosso papo, beleza? E aí, gente, ela faz a produção dela. Produção executiva hoje está em foco. E eu já começo repetindo o que eu falo aqui desde o primeiro vídeo. É uma profissão bombril, multifuncional, porque o produtor executivo, ele pode trabalhar de muitas maneiras, né? É o profissional que precisa estar sempre conectado com o produtor cultural, ou o produtor geral, ou o empresário. Então, assim, de certo modo, é o profissional que normalmente também se envolve em todas as áreas ou fases de um projeto, ou em todas as demandas de uma equipe, né? Em caso de artista ou banda. E aí ele precisa ter um olhar meio que 360, sabe? Para o trabalho como um todo, porque inevitavelmente acaba coordenando muita coisa. A gente meio que ajuda o proponente de um projeto ou um empresário a organizar a casa. Então, assim, por isso, se vocês repararem, há muita semelhança nas palavras-chave quando eu respondo aqui no slide qual o papel da produção executiva, que é planejar, gerenciar e executar. E se vocês voltarem lá para o nosso segundo vídeo, o vídeo anterior, eu falo que o papel da produção cultural é articular, planejar e organizar. Então, assim, algumas coisas muito parecidas, porque, gente, algumas funções se confundem. Por isso, a importância de ter uma equipe dividida, bem dividida, em vários setores, né? Mas apesar dessa definição prévia, que já já vocês vão entender um pouquinho melhor, geralmente o produtor executivo é o profissional que tem uma função mais burocrática, digamos assim. Apesar de eu não curtir muito esse termo, eu acho que o produtor ou produtora executiva é vista muito como uma pessoa que soluciona as burocracias, sabe? Se é que eu posso falar dessa forma. Ele ou ela cuida de uma logística que envolve horários, transporte, alimentação. Em caso de viagem, tem questões de hospedagem, questões contratuais, ou seja, cuida de uma parte muito mais operacional, sabe? De questões mais ativas, que funcionam mais a curto prazo para que tudo aconteça dentro do tempo determinado, dentro daquele prazo. Então, por exemplo, dentro de um projeto cultural, a produção executiva, como o próprio nome já diz, é o profissional que cuida da execução, que cuida e coordena a execução de um projeto. Então, precisa estar atento ao cronograma dos prazos, as documentações, se estão corretas, se estão assinadas, se foram entregues no tempo certo, se os pagamentos estão corretos, e por aí vai. Ou seja, para que a execução aconteça, o produtor executivo ele precisa sim atentar e gerenciar também todos os processos ou etapas do projeto, né? Usando outro exemplo, em caso de show, é o produtor executivo do artista que faz essa pré-produção. Por exemplo, contato com o contratante, toda a logística, precisa estar em contato direto com o produtor técnico, né? Caso o artista tenha esse profissional, tenha o produtor técnico na equipe, o produtor executivo e o produtor técnico estão sempre em contato, alinhando informações, por exemplo, horário de passagem, de montagem, chegada e saída de toda a equipe. Então, assim, nesse caso, a partir da pré-produção, o produtor executivo ele é o responsável por viabilizar o show. Então, nesse exemplo, nós estamos sempre juntos ao empresário,
sempre planejando a pré-produção, conectado a todas as frentes da equipe, fazendo o gerenciamento e a coordenação das informações. E aí eu volto aqui para as 3 palavras, planejar, gerenciar e executar, que descrevem bem, em linhas gerais, o papel da produção executiva. E para a gente entender melhor a presença da produção executiva nessas etapas, não tem como a gente falar dessa área de atuação sem nem ao menos citar as fases de um projeto. Então, eu trouxe aqui para vocês esse organograma bem simples para a gente organizar melhor as ideias. Eu tenho certeza que vai dar uma clareada aí. E aí vem a pergunta: quais as etapas de um projeto incluem a produção executiva? Como eu falei para vocês agora há pouco, inevitavelmente, para garantir a execução do projeto, a produção executiva ela precisa se envolver em quase todas as fases de um projeto artístico-cultural, né? Então, a partir da ideia, surge o projeto normalmente desenvolvido pela produção cultural, e a partir do projeto vai se desencadeando todas as fases ou etapas para a viabilização dele. Então, assim, no desenvolvimento dessas etapas, a produção executiva, junto com o produtor cultural, ou o produtor geral, ou um empresário, ela vai trabalhar no desenvolvimento dessas etapas, entendeu? Ela vai construir junto um trabalho de todas as etapas, que é planejamento, pré-produção, execução, desprodução e finalização. Essas 3 primeiras fases, gente, elas são as mais importantes para o produtor ou produtor executivo. É indispensável a nossa presença nessas 3 primeiras fases, entendeu? E agora a gente vai conhecer melhor um pouco de cada uma dessas fases que vai facilitar o nosso entendimento, a começar pelo planejamento. Quando nós, produtores, somos convidados ou contratados para trabalhar em um projeto, em primeiro lugar, é preciso conhecer o conceito daquele bem cultural. Como assim? A gente vai entender o contexto que o projeto vai acontecer. Qual é a história daquele bem cultural? O que ele vai impactar? Qual é o público-alvo? Porque, assim, pensando dessa forma, a gente começa a pensar na viabilidade dele, em como a gente vai fazer ele acontecer. E aí, minha amiga, partiu planilhas, porque assim, junto com o produtor geral ou o produtor cultural, a gente vai ter que começar a listar as necessidades do que precisa ser pensado e organizado. E é a partir desse planejamento que são definidas as etapas de cada projeto. O planejamento, gente, ele é bem importante, porque é o momento que o projeto começa a ser organizado a partir de uma estimativa de custos. Porque, assim, já nessa etapa, você precisa ter em mente, e no papel também, o valor que a gente tem para executar e finalizar o projeto. Então, assim, definindo um planejamento básico, a gente já começa a pensar nessa pré-produção. Então, produtores e produtoras, atentem-se ao planejamento. Planejar é tudo, é extremamente importante para o desenvolvimento de cada fase, de cada etapa de um projeto artístico-cultural. E aí, chegando nessa fase de pré-produção, que na minha concepção é a principal fase para uma boa execução, é um período crucial para que seja evitado contratempos ou maiores problemas, sabe? Claro que toda a produção executiva, na verdade, todos os profissionais, estão sim sujeitos a imprevistos. Mas quanto mais preparado a gente tiver, menos surpresa negativa a gente vai ter, né? Então, assim, a pré-produção é o momento de nos atentarmos aos detalhes. Nessa etapa, normalmente a produção executiva ela recebe o cronograma a partir da data estabelecida para a execução e finalização do projeto. Então, assim, nós produtores trabalhamos muito com planilhas organizacionais que facilitam bastante o controle das atividades e também trabalha principalmente na execução com checklist. Então, dependendo do formato do projeto, nessa etapa, a produção executiva geralmente faz a contratação de equipe, uma equipe que normalmente já está pré-estabelecida no planejamento. Uma vez que a equipe é contratada,
a gente começa a delegar funções e é importante, gente, ter todos os elementos que interferem no planejamento incluídos no cronograma de atividades. De modo que assim, junto com a equipe, o produtor executivo ele tenha condições de efetuar todas as ações com maior êxito dentro do tempo certo, dentro do prazo, sabe? Por exemplo, se for um show, a gente precisa atentar para as características de palco, a segurança no local, os acessos ao evento, a capacidade de pessoas permitidas no ambiente, as condições sanitárias. A gente precisa estar atento à legislação e documentação exigida, inclusive sobre essa questão de legislação e documentação. Eu cheguei a listar alguns documentos e órgãos essenciais para execução de show no nosso primeiro vídeo. Então, se você não lembra ou se você, por acaso, não viu, vão lá no primeiro vídeo aí refrescar a memória, que é importante. Então, além dessas questões, existem outras coisas essenciais que são só alguns elementos que não podem, gente, não podem ser desconsiderados de maneira alguma, assim, na organização de um show. Independente do porte dele, a gente precisa ter no controle do cronograma sempre cobrando, né, para que toda a equipe dentro dos prazos trabalhe bem. Então, assim, durante essa pré-produção, eu não vou cansar de falar isso para vocês. Durante essa pré-execução, a produção executiva junto à equipe analisa e lista em planilha todos os aspectos estruturais de todos os eixos desse show. Porque, assim, dessa maneira, a gente acaba definindo mais informações, a gente acaba amarrando melhor o que já foi feito, e aí a gente consegue ver o que ainda precisa ser providenciado para a execução. Então, assim, a partir disso, já dá para dar uma clareada nas ideias, né? Ou não. Mas vamos embora que vai dar certo. Continuando com o exemplo de que o bem cultural do projeto é um show, a gente parte agora para a execução. Depois de toda a preparação, que o cronograma está em dia, finalmente chega o dia da produção de fato, o dia da execução. Que pesado, né? O dia da execução. Enfim, o dia da produção de fato é o momento que todas as atenções, não somente do produtor executivo, mas de toda a equipe, precisam estar voltadas para a checagem de todos os itens que foram lá elaborados na pré-produção. Então, assim, toda a equipe precisa estar em sintonia. Desde os profissionais responsáveis pela limpeza até os seguranças, por exemplo, eles precisam estar preparados para mais diversas situações, gente. Assim, e o produtor executivo, junto ao produtor geral, nessa etapa, está ali justamente para se certificar com toda a equipe se todos sabem como agir e nos mais diversos casos, sabe? Seja de depredação, seja de consumo de drogas, se é permitido no evento ou não, de violências, entre outras situações. Nesse momento, a produção executiva, apesar de lidar habitualmente com questões mais burocráticas, ele também tem o papel de acompanhar o andamento dos últimos ajustes e do show em si, né? De trabalhar, assim, nesse gerenciamento da equipe. Por exemplo, contato com o produtor técnico, caso surja algum problema que precisa ser passado para a produção geral. Produtor de logística que fica responsável pelo transporte. O produtor de backstage para saber se está tudo certo no camarim, no serviço de abastecimento dos mesmos. Então, assim, a produção executiva, ela acaba se tornando um canal de comunicação ativo entre toda a equipe e a produção geral. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o produtor executivo, ele não é somente esse produtor de escritório, sabe? Porque a gente escuta muito isso, assim, sabe? Que o produtor executivo... ele é um produtor de escritório, ele trabalha em escritório e não é só isso, não é somente isso, assim. E aí vem a pergunta, pós-execução, Ana Júlia,
A produção executiva tira férias, e eu te digo, não mesmo. Gente, quando o show acaba, a gente começa um processo chamado desprodução. Produção executiva não precisa obrigatoriamente estar nessa fase de desprodução, mas ele precisa de alguma maneira acompanhar esse trabalho. Então, assim, a desprodução, ela ainda não é a finalização do projeto, né? Como o próprio nome já diz, é uma etapa de desmontagem do evento. Sei lá, continuando com esse mesmo exemplo de show, que foi o que a gente usou desde o começo, imagine que na desprodução você vai precisar retirar cenário, vai precisar retirar equipamento de som e luz, se tiver projeção, vai ter que retirar equipamento e retirar telão, retirar gerador, desmontagem de palco, caso não seja fixo, retirar banheiro, em caso de banheiro químico. Então, assim, a lista é grande, minha gente, eu fico cansada só de falar. E aí, dependendo do porte desse evento, a gente pode ter um produtor específico na equipe somente para acompanhar essa desprodução. Então, nessa etapa, a produção executiva somente acompanha à distância o andamento da desmontagem, né? Até porque nós também temos um prazo para devolver o espaço exatamente igual como a gente encontrou. Então, a gente fica mais nesse papel de acompanhar os prazos, de verificar se está tudo nos conformes, ou se algo foi danificado, se a limpeza foi feita corretamente. Isso tudo sempre com planilha, gente, sempre com planilha de checagem, tá? Em alguns casos, dependendo da equipe, essa função da desprodução nem fica com a produção executiva, né? Mas assim, a gente pode desempenhar esse trabalho. Nesse processo de finalização, o nosso papel volta a ser mais burocrático, sabe? Que é mais na prestação de contas, junto à produção geral, o feedback da equipe. Gente, esse trabalho, ele nunca acaba quando termina, isso você pode ter certeza. Então, assim, nessa pós-produção, partindo do princípio que a desmontagem foi feita, foi checada, tá ok, e a gente tá nesse processo de finalização, essa pós-produção geralmente é cobrado um relatório de todos os setores envolvidos, né? Para a gente ter um feedback geral do projeto. Além disso, outra coisa muitíssimo importante na finalização do projeto é que dentro do prazo pré-estabelecido na pré-produção, é necessário fazer um relatório financeiro geral, com todos os gastos, desde a pré-produção até a finalização. E, finalmente, são realizados os pagamentos da equipe e dos fornecedores, né? Melhor parte, que nem sempre chega na hora, que nem sempre chega na data combinada, mas chega. Então, gente, o papel da produção executiva em si é basicamente esse que eu acabei de falar para vocês. São esses, né, que eu acabei de falar para vocês. Mas, para além do trabalho da produção executiva, já que a gente já está aqui, né, existem também outros itens nesse processo de finalização de projeto que eu vou dar uma citadinha aqui também só para vocês ficarem atentos, né? Que são, por exemplo, rastreamento de notícias sobre o projeto, conferir com jornalistas notas publicadas, fazer a clipagem, né? O clipping do projeto, elaborar relatório de mídias sociais, bolar uma maneira de ter um feedback do público também é bem importante. E uma coisa que eu acho interessante ter, mas que nem sempre tem, é enviar um agradecimento a patrocinadores, se houver, à equipe, aos fornecedores, até mesmo para afirmar essa relação para projetos futuros, sabe? Gente, todas as etapas de um projeto são extremamente importantes. Já citei isso para vocês aqui diversas vezes, tá? E com a finalização não é diferente. Não adianta você fazer um show incrível e ter problema na finalização do seu projeto. Então, queridos, amados produtores, fiquem atentos e arrasem muito aí nos projetos de vocês. É isso que eu tenho a dizer. Mas, ó, não acabou não. A gente tá finalizando um dia de conteúdo, agora mais um dia de conteúdo, mas ainda tem umas diquinhas mara aqui para vocês na minha série Fica a Dica, porque eu sou dessas.
E para começar, eu trago o livro da professora paulistana Isaíra Maria, que é um livro bem massa. Ele se chama Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos. É uma obra que fala a partir das vivências da autora enquanto produtora. Então, assim, ela compartilha suas histórias de estrada, aprendizados acerca do tema. A Isaíra, ela vai descrevendo, assim, numa maneira bem prática, as situações que ela já passou na profissão, sabe? Falando sobre bastidores e o mais legal, que eu acho, é falando como ela lida ou lidou com problemas e imprevistos que surgiram, assim, na rotina de trabalho, sabe? Então, acho que vale super a leitura, gente. Pesquisem aí, eu super indico. Outra indicação babado é de um podcast. Inclusive, eu falei para vocês no vídeo passado da crescente dos podcasts, da importância que o podcast está tendo, principalmente nesse período de pandemia, né? E eu acho super válido, assim, vocês conferirem, para quem não tem o hábito, assim, de ouvir podcast. Então, eu acho que é importante aí começar a ligar essa chavinha aí, porque tem muito podcast legal falando sobre música, sobre empreendedorismo, o mercado da música como um todo. Então, vale super a pena. E a minha dica de hoje é o Powercast, que fala sobre música e feminismo. Tem um episódio específico que eu acho que é o 4º, se eu não me engano, que eu acho super legal. Ele discute sobre autogestão, gerenciamento de carreira e produção executiva. Rola um papo interessante com a Moara, que é cantora e compositora, e faz a autogestão do trabalho dela, né? E isso acaba sendo um contraponto de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente viu aqui hoje, e vale a pena dar uma conferida nisso, entender também como é que o artista trabalha sendo a sua própria equipe, sendo a sua própria produção, como é que ele desenvolve o trabalho dele acerca disso. Então, eu acho que é um papo interessantíssimo, que vale a pena conferir. E minha outra dica, minha outra indicação, gente, a última, mas não menos importante, é esse documentário atemporal. Eu digo que é atemporal, assim, que é O Infinito ao Meu Redor, da Marisa Monte, que também fala sobre a autogestão, mas ela fala dentro de uma outra perspectiva, né? Porque mostra o quanto a artista sim tem o controle da sua carreira, mas que também existe uma equipe daquelas dos sonhos mesmo, sabe, gente? Aquela equipe completa, com uma produção executiva dando suporte para a artista nessa dinâmica do gerenciamento, né? Então, esse documentário, ele é incrível. Você pode acompanhar desde o processo artístico quanto o trabalho de toda a equipe, né? Porque ele vem mostrando desde a composição das músicas e termina no palco. Então, ele é muito completo. Se vocês não viram, vejam, porque ele é lindo e, além disso, é uma verdadeira aula. Então, meu povo, aproveitem. E é isso, galera. Por hoje é só. Encerramos hoje mais um dia com bastante conteúdo, com muita coisa para vocês pesquisarem. Eu espero que vocês estejam curtindo, que cheguem junto aqui no nosso próximo encontro, porque a gente vai colocar a produção artística em foco. E eu tô aqui já segurando a minha ansiedade. E eu conto com vocês pra gente conversar mais nessa próxima aula. Beleza? E aí, queres mandar uma mensagem pra gente, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Tá aqui todos os nossos contatos, meu, do Coletivo Nativa, e a gente tá aguardando aí essa mensagem de vocês, viu? E é isso, meu povo, um beijo bem grande e até a próxima!